queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Nós, enfim, chegamos no último episódio da nossa série Temas Importantes da Bíblia e eu guardei para esse último episódio um tema que eu acho, assim, muito importante, eu acho fundamental para a nossa caminhada, que é a graça. Exatamente. A graça de Deus, ela é o início, né? Eu acredito que é o início de tudo, né? Faz toda a diferença na nossa vida diária, porque somente pela graça nós entramos num relacionamento com Deus, né? Vivemos para Ele e é através da graça que nós voltaremos para Ele. E o que nós precisamos aprender é usufruir de todos os benefícios que a graça nos concedeu. Amém? E eu quero aqui começar falando aqui do tema. Eu queria pontuar algumas perguntas, né? E a gente dá uma resposta com base bíblica, né? E a primeira pergunta é: o que a graça trouxe à realidade em nossa vida, né? O primeiro ponto é que nós somos eleitos pela graça. Amém? Aqui em Romanos 11:5 diz assim: assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Então, outro ponto, somos chamados pela graça. Em Gálatas 1:15 diz: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Outro ponto, nós somos justificados com base na graça. Em Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E, enfim, nós somos salvos pela graça, né? Em Efésios 2:5, a gente vê aqui: Deus deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, né? E somos redimidos, perdoados pela graça. Efésios 1:7. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas de Deus. Então, assim, nós vivemos numa constante luta, né? E é uma luta que ela não é contra homens. A gente sabe que é uma luta espiritual, contra os poderes espirituais, demoníacos. Nós temos que usar armas espirituais, né? Por natureza, nós somos fracos, mas somente pela graça, através da graça de Deus, com todos os seus benefícios, nós podemos o quê? Lutar e vencer esse tipo de batalha. Assim como diz aqui em 2 Coríntios 2:9, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Né? Outra coisa que a graça nos traz é a capacidade para trabalhar na obra de Deus. O trabalho na obra de Deus, ele não pode ser feito com base na competência humana, né? Só pode ser feito e movido através do quê? Da graça. É pela graça que Deus opera, né, de maneira diferente em cada um de nós. Em 1 Coríntios 15:10 diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Então a graça, ela nos capacita para exercer os nossos dons espirituais, né? Os dons espirituais, eles não são inatos, né? Para você não usar, mas eles são dados, né? Através da graça para aqueles que creem, para que sejam exercidos conforme a vontade de Deus, né? Visando sempre a edificação do homem e da igreja, né? Em Romanos 12:6 diz: tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. E também nos capacita a glorificar a Jesus, né? Para vivermos uma vida digna,
né, do Senhor, glorificando o nome dele, através do cumprimento do seu propósito, né, propósito de Deus para nossas vidas, só é possível pela graça, né, presente em nossas vidas. Em 2 Tessalonicenses 1,12 diz assim: a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. E a graça também nos capacita para servir, né, uns aos outros. Nós servimos com o que recebemos de Deus. Então a gente pode servir com aquilo que a gente recebe de Deus, simplesmente administrando tudo aquilo que o Senhor nos concede. E mais uma vez, através da graça. Em 1 Pedro 4,10 diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, com bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Como devemos agir em relação à graça? Esse é um ponto. Saber que a graça produz tudo isso em nossas vidas é um lado da moeda, certo? Mas nós devemos ter algumas atitudes em relação à graça no nosso viver diário como cristãos, a fim de que ela continue produzindo aquilo que Deus planejou para nós. Então, assim, permanecer na graça é um ponto. Na graça nós estamos, amém? Mas nós podemos nos privar dela. Porque às vezes você pensa assim, eu tô na graça. Amém, eu alcancei a graça do Senhor e tá tudo certo, eu não preciso fazer nada. Não. Isso acontece se a gente deixar o pecado dominar as nossas vidas e a gente viver ali, né, pro nosso pecado, a gente pode ser privado da graça. Em Hebreus 12,15 diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Ou seja, aí a gente já vê que é possível se separar da graça de Deus. Outro ponto é crescer na graça. Nós precisamos crescer, né? Crescermos na graça é quando nós deixamos de confiar em nós mesmos, né? E dependemos somente de Deus. Quando a gente coloca a nossa dependência em Deus, né, e temos atitudes corretas diante da sua palavra. 2 Pedro 3,18: não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. E outra coisa que é muito importante é a gente transmitir graça, né? Nós precisamos transmitir graça ao próximo. Quando nós temos atitudes baseadas na palavra de Deus, em nossos relacionamentos, a gente consegue transmitir a graça, né? Em Efésios 4,29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Bom, e para concluir, né, a gente viu nessas lições que eu passei aqui hoje para vocês o valor extraordinário da graça de Deus, né? O quão importante é a graça de Deus na nossa vida. Então, nós precisamos desistir de confiar em nós mesmos para confiar essa capacitação de depender da graça a Deus, né? E aí eu te faço uma pergunta. Você tem vivido na dependência da graça de Jesus Cristo? Ou você tem dependido do seu eu? Eu quero deixar essa reflexão e para encerrar essa série, eu queria deixar um desafio, né, que vocês levem isso pro coração de vocês. E o desafio para essa semana é rever a sua postura, o seu relacionamento como igreja, na sua família, na sua casa, baseado nos desafios que a palavra de Deus nos faz como
fonte de graça para a nossa vida. Amém? Bom, e assim encerramos essa série. Amém? Eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam todos os episódios, que interagem, que comentam, que curtem, que compartilhem. Eu quero trazer mais séries para vocês aqui, para edificar, porque esses vídeos não só edificam a vocês, mas edificam a mim, né? Para eu poder espalhar o evangelho, espalhar a palavra, fazer com que mais pessoas se interessem pela palavra de Deus. Amém? Continuarei trazendo vídeos para vocês toda terça-feira e aguardem que vai ter mais novidades. Amém? Um beijo, obrigada e fiquem com Deus.